Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que Deus esteja com você, que Deus esteja conosco, que a palavra do Senhor, ela penetre no seu espírito e ela faça diferença no seu coração. Amém. Deus me deu uma palavra muito boa, uma palavra confortante, uma palavra que traz paz, refrigério na alma. Não temas. Não temas, porque eu estou contigo. Eu estou com você. Essa palavra nós encontramos no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, que diz assim: o Senhor diz assim: não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Que palavra maravilhosa! Até o capítulo 40 de Isaías, o Senhor, até o 39, o Senhor mostrava que aquele povo estava em pecado, com idolatria, que desagrada profundamente ao Senhor. Estavam adorando falsos deuses, pedindo a imagens feitas por mãos humanas, pedindo auxílio. E quanto mais eles pediam a algo que não podia resolver, porque eu não posso nem dizer pediam a pessoa errada, porque não era pessoa. Os falsos deuses são feitos por mãos humanas, são objetos. É mesmo que pedir a este lápis, que este lápis me socorra. Então, o que acontecia? Quanto mais eles faziam isso, mais eles sofriam. E Deus, com certeza, sofria com eles, porque Deus queria que eles despertassem, eles entendessem que aquele objeto não ia salvá-los, não ia socorrê-los, não ia libertá-los do cativeiro da Síria e depois do cativeiro da Babilônia. Então, aquele povo, ele vivia em dura cerviz, eles sofriam muito, mas porque eles esqueceram de Deus. Eles passaram a viver uma religiosidade que fugia completamente da presença de Deus, que desobedecia a Deus. Eles estavam fazendo tudo errado. Deus fala no primeiro capítulo de Isaías, ele fala no capítulo 1 de Isaías, no versículo 12, ele diz: não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar tanta iniquidade. Associada à reunião solene. Eles estavam confusos, eles estavam associando a abominação às reuniões solenes, no lugar de adorar a Deus, e ponto. Eles passaram a agir de forma diferente dos planos de Deus. No lugar de invocar a Deus e pedir a Deus,
o autor da vida deles, eles passavam a fazer uma mistura, uma miscelânea de falsos deuses no mesmo lugar onde eles invocavam o Senhor. Então, para Deus, era uma ofensa quando eles se reuniam, dizendo que estavam buscando a Deus. E ele disse que essas festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, incomodava profundamente a Deus, já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Imagine, eles pensavam que estavam cultuando a Deus, mas na verdade estava insuportável para Deus aquela mistura de religiosidade com costumes e com imagens de falsos deuses, imagens onde eles pediam e eles ofereciam aquelas imagens. Vou dar um exemplo. No tempo que Baal, que a mulher do rei, ela procurou Baal. Ela tinha esse falso Deus. E ele casou com essa mulher pagã. E ele passou a adorar a Deus e a Baal. E ela dizia que Baal era quem trazia chuva. Era quem trazia prosperidade, alimento. E aí Deus fez com que parasse de chover. E eles podiam pedir a Baal. E aí, quando eles entenderam, foi preciso que o profeta chegasse diante deles e fizesse aquele desafio. Se aquele Baal tinha poder, então aquele Baal ia fazer com que caísse fogo do céu. Mas se aquele Baal não tinha poder, ele não ia permitir, o fogo não ia vir quando os sacerdotes de Baal pedissem. E foi o que aconteceu. Eles cansaram de pedir que viesse fogo do céu para lamber, para queimar o holocausto. E o profeta ficou esperando, dizendo, não, fale mais alto, grite mais alto, que pode ser que ele esteja dormindo. E aí, para poder não ter desculpa, eles gritaram, fizeram de tudo. E nada, porque Baal e nada era a mesma coisa. E aí, o profeta só pediu uma vez a Deus, preparou, limpou o lugar do holocausto, preparou o holocausto para o Senhor, pediu que colocassem água, molhar algo que ele queria que queimasse. Mas Deus é poderoso e Deus mostrou o poder dele naquele momento. E aí ele foi e disse, bote mais água, pela segunda vez. Aí eles encheram de água, encharcaram o holocausto. E aí o profeta disse, bote água novamente, molhe mais. Jogaram tanta água que ela ficou escorrendo. A água ficou escorrendo. E ele só pediu ao Deus vivo, único. Ele só pediu uma vez que Deus mostrasse para aquele povo que só havia um Deus, o Criador dos céus e da terra, o autor da humanidade. Mostra para eles que só há um Deus. E Deus mandou fogo do céu e queimou o holocausto que estava encharcado de água. Porque ele é Deus. E aquele fogo lambeu as águas que estavam ali escorrendo. Então é isso, nós estamos sendo chamados hoje para Deus, para não temer. Mas por quê? Porque Deus está conosco. A misericórdia dele dura para sempre.
Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos mais aqui. Hoje já é a madrugada do dia 23 de março. As primeiras horas. Mas ontem completou 4 anos que o Senhor, ele me visitou. Esse vermezinho de Jacó. Mas ele me visitou para fazer este canal, para falar as palavras que ele quiser que sejam ditas. E muitas vezes ela não agrada. Ela se torna cansativa, mas a palavra de Deus já diz isso. Que vai chegar o tempo que a verdade do Senhor vai incomodar os ouvidos das pessoas, porque o coração ia esfriar, o amor ia esfriar. Mas eu falo porque eu quero obedecer. Eu agradeço a Deus os 4 anos deste ministério, despertar com Cristo, porque ele me despertou na madrugada. Ele me chamou para este ministério, para esta missão de falar que mesmo quando o homem vacila, ele é fiel e justo para socorrer aquele que clama por ele. E o clamor de Isaías, o chamado dele, para que as pessoas obedecessem, se arrependessem dos seus maus caminhos, buscassem a face do Altíssimo, parassem com idolatria, com religiosidade, com costumes no lugar santo, porque ele é santo. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus, Criador de todo o universo, autor de nossas vidas. E não podemos, no momento em que vamos adorá-lo, buscar a face dele, não podemos desagradá-lo, colocando algumas coisas que não estão nesta palavra. O que foge da palavra, o que foge do Espírito Santo de Deus, tem que ser tirado dos nossos corações. Nós somos a igreja do Senhor, o templo do Espírito Santo. E nós devemos lembrar disso. Nós não podemos esquecer disto, para que esta misericórdia nos alcance, para que nós venhamos a parar de temer. Jesus morreu por nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Isaías foi um dos profetas que mais anunciou a vinda do Salvador, a vinda de Cristo, do Filho de Deus. Ele anunciou, porque só havia uma forma de reconciliar o homem ao seu Criador. Era através de Jesus, do sacrifício vivo. O cordeiro teve que ser imolado. E a igreja tem que lembrar do cordeiro. A igreja tem que buscar o Espírito Santo de Deus. A igreja não pode colocar ali misturas. Ah, não, porque aquela congregação faz assim, assim, a gente tem que fazer daquele jeito. É bíblico? Se é, faça. O Senhor quer fidelidade. Igreja do Senhor. Está muito próxima a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. A segunda vinda está muito mais próxima do que podemos imaginar. O anticristo está agindo.
está distorcendo os valores. Satanás está apressado em tragar a sua alma e a minha. Nós precisamos andar com fidelidade e só o Espírito Santo de Deus é que pode trazer, te dar condições de ser fiel. Então busque a face do Senhor. Pergunte ao Senhor: em que eu preciso melhorar, Senhor? Onde eu estou te desagradando, Senhor? Precisamos buscar a face do Senhor, para que possamos parar de temer. As notícias são péssimas, mas Cristo reina dentro de cada um de nós. Por isso que nós não temos o que temer. Então, a partir do capítulo 40, Isaías vem com um discurso de misericórdia. Antes o Senhor estava alertando que o povo estava no pecado e por isso estava sofrendo. Mas que tem uma oportunidade. Arrependam-se. É o arrependimento do pecado. É clamar a Deus forças para não voltar a pecar. E só Ele pode nos dar essa capacidade. Ele é a nossa força. Ele que nos fortalece. Ele disse aqui que nos fortalece. E aqui no 1, olha o que ele disse ainda. No versículo 16. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Capítulo 1 de Isaías. Versículo 16. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Oh, Deus. Repreendam o opressor. Não temam o opressor. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Oh, meu Deus. Tremendo. E após pregar esta verdade, o Senhor vai e fala para Isaías falar para o seu povo. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Aí já existe o quê? Intimidade, relacionamento com o seu autor, com aquele que te dá o fôlego de vida, que te mantém vivo. É tremendo isso. É a consciência que dependemos dele completamente. É o Espírito Santo de Deus que nos revela quem Deus é. Não é mérito nosso. É escolha dele. É a sua decisão de obedecer, de clamar a Deus, ajuda-me. Eu não quero pecar contra o Senhor. E ele disse, eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Ele nos dará segurança, paz, serenidade. Neste mundo tenebroso, nós teremos serenidade e paz se andarmos com Ele. Se buscarmos a face dele, se pararmos de procurar atalhos, nada de atalhos. Tem que passar pela cruz, tem que passar pelo arrependimento de pecados. Não vá pelo atalho. Não vá pelo atalho, vá pelo caminho. Jesus disse, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, Jesus disse, senão por mim. E eu escrevi algumas coisas aqui. Deus nos fortalece nos momentos mais difíceis. Ele é a nossa força. Ainda que a situação seja difícil, não há o que temer, porque o Senhor está conosco. Esta é a diferença. O Senhor está conosco. E ele diz, porque eu sou o teu Deus. Você não tem o que temer. E aí ele falou sobre isso, sobre a misericórdia dele. No capítulo 41, o Senhor começa a desenhar uma nova história para o seu povo. Oh, Deus lindo! Aquele povo que sofria tanto em decorrência do pecado. Mas quando o Senhor levantou o profeta Isaías e ele falou do arrependimento, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 39, quando chegou no 40, aí o povo pôde ouvir essa mensagem de esperança. Essa que o Senhor nos deu hoje. Aí Deus revela o seu amor e a sua misericórdia. O Criador da humanidade nos revela hoje sobre o seu amor e a sua misericórdia. Eu louvo a Deus, porque Ele é a nossa esperança. Ele é o socorro bem presente na angústia. E tem um hino, coisa mais linda, bem pequenininho, que diz assim: nada temerei, nada temerei, nada temerei. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, nada, nada, nada nos faltará. Nada. Até provações não nos faltará. Porque o Senhor prova aos que ama. E o refrigério não faltará. O alívio não faltará. O escape não faltará. A misericórdia dele, quando pecamos, caímos e nos arrependemos, não faltará a misericórdia dele. Mas temos que ter a consciência que temos que nascer de novo. E o nascer de novo tem que ser através da transformação de atitudes. O velho homem deixa para lá. E nasce uma nova criatura, que não será chamada de criatura, mas de filho de Deus. Filha de Deus. Você já pensou? E só conseguimos isso por causa da cruz? Se Jesus não tivesse justificado os nossos pecados lá na cruz do Calvário, nós não teríamos nenhuma esperança. A nossa esperança está exatamente nisto. Que a misericórdia do Senhor nos alcançou ao ponto dele ter enviado o seu Filho, que estava com ele na glória antes da fundação do mundo, mas que veio ao mundo. Deus conosco, Emanuel. Ele se fez homem e habitou no meio de nós e nos ensinou do amor de Deus. Depois se entregou por nós, pagou o preço dos nossos pecados, arrependidos. Então, pode ser o pecado mais terrível do mundo que você tenha cometido. Se você se arrependeu verdadeiramente
e não voltar a cometê-lo, você será salvo, porque ele já pagou o preço deste pecado, que foi abandonado. Pecado tem que ser abandonado. Resistir ao diabo e ele fugirá de ti. Ele foge de você, que resiste ao pecado, que prefere Deus. Prefira Deus, porque só nele você tem vida, e vida eterna. E aqui na terra, quantos livramentos. Como é bom experimentar da graça de Deus. Graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas mesmo assim, ele nos amou. Mesmo quando éramos inimigos de Deus, ele nos amava. E ele nos escolheu para vivermos eternamente com ele na glória. Ele fez uma morada para cada um de nós. E esse lugar tem que ser ocupado por você, o seu lugar. O lugar que Deus preparou para mim, na cruz do Calvário. Ele preparou um lugar para mim no céu. E este lugar eu não quero que fique desocupado. Eu quero cumprir minha missão aqui na terra. E depois morar com ele na glória eternamente. Esse é o plano que Deus tem para nós. Aqui é tudo muito passageiro, mas nós não temos nada que temer neste mundo louco e passageiro, cheio de futilidades. Menino, o diabo se ocupa de fazer um monte de besteira para você passar 24 horas do seu dia vendo asneiras, besteiras, que não te levam para nenhum lugar. Ouça a voz do Espírito do Senhor. Não ocupe tanto a sua mente com eletrônicos. Não exceda tanto em trabalho, esquecendo da sua família. Porque nós começamos a trabalhar para abençoar a nossa família. Aí, de repente, ninguém tem o freio, ninguém sabe o momento de parar, que daqui a pouco você não está mais abençoando sua família com seu trabalho. Você quer mais e mais e mais e mais e mais e mais. E mais e mais e mais e mais. E aí você não usufrui do melhor. Por isso que quando Marta foi reclamar de Maria para Jesus, porque Maria estava ali ouvindo, aprendendo do amor de Deus. Ela foi reclamar porque ela estava muito ocupada e ela queria que a irmã viesse também. Nem ela queria ouvir e nem queria que a irmã ouvisse, porque ela queria resolver. Não foi maldade. É porque nós temos essa tendência de nos ocuparmos demais com as coisas do mundo e esquecemos da melhor. Esquecemos da melhor. E ela, como Jesus disse, ela escolheu a melhor parte e não vai ser tirada dela. Quando você escolhe Deus, você decide por Ele. Você diz que não é mais você quem vai governar a sua vida, mas quem vai governar é o Espírito Santo de Deus. A sua vida muda. É o melhor mesmo que Deus tem para você. Medite nesta palavra. E passe esta palavra para o máximo de pessoas que Deus tocar no seu coração para passar, para compartilhar. Porque nós devemos buscar a face do Senhor e abrir os olhos de outras pessoas que estão com os olhos vendados. Porque as pessoas estão esquecendo do principal. Estão ocupadas demais
com o que não é principal, com o que não é tão importante assim. Busque a presença do Senhor. E não temas, porque Ele está com você que o busca. Amém? Fiquem com Deus, na paz do Senhor. A paz que excede todo o entendimento humano e a paz incondicional. Amém?